Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo 29. Esse capítulo 29 de 1 Samuel tem apenas 11 versículos. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. Também entre no nosso blog site, veja lá o que nós escrevemos, colocamos gráficos, ilustrações, tabelas. 1 Samuel capítulo 29, nós veremos que Davi é temido pelos filisteus. Nós estamos já no finalzinho da terceira parte. Nós juntamos 1 Samuel com 2 Samuel. E nós estamos na terceira parte que fala, essa terceira parte da ascensão de Davi e da queda de Saul. E nós estamos também vendo a inocência e a culpa de Saul. Esta última subparte 3, que é a inocência de Davi e a culpa de Saul para com os filisteus, ela começou no capítulo 27 e vai até o final da terceira parte. E ela foi dividida, como dissemos, já em 5 sessões. Nós já vimos Davi enganando os filisteus, capítulo 27. Nós já vimos Saul pecar por temer aos filisteus. Saul peca por temer aos filisteus, já vimos também. E nós estamos vendo Davi é temido e vitorioso, capítulo 29 e 30. Depois nós veremos Saul e seus filhos morrem na batalha com os filisteus, já no último capítulo de 1 Samuel. E depois, no primeiro capítulo de 2 Samuel, nós veremos Davi reagindo inocentemente à morte de Saul. Davi é temido e vitorioso. Aquis confiava tanto em Davi que o arregimentou para a guerra, indo ele proteger a sua própria cabeça. Pelo histórico de Davi, Aquis era muito estranho. Pelo histórico de Davi, Aquis era muito estranho, pois estava como se fazendo de Golias, pelo qual Davi, ao invés de cuidar, cortou foi a sua cabeça e a expôs como troféu de sua vitória contra os filisteus bem no início da sua jornada. Davi enganava os filisteus, mas Aquis confiava nele absolutamente. Ele era muito ingênuo, esse Aquis. Mas não eram ingênuos os outros líderes dos filisteus que, se preparando para a batalha contra os filhos de Israel, logo o questionaram. Eles não queriam de modo algum que Davi o seguisse, principalmente estando na retaguarda deles ou protegendo as suas cabeças. Imaginou? Israelita, Davi, que cortou a cabeça de Golias, protegendo a cabeça dos filisteus. O terror correto deles era que Davi, no auge da batalha, se revoltasse contra eles e os atacasse, vindo a ocasionar grandes danos ao exército filisteu. Aquis ainda tentou manter Davi e dizia que confiava nele e que a conduta dele não e que conduta nenhuma tinha feito que pudesse desaboná-lo. Mesmo assim, os príncipes dos filisteus não concordaram com aquilo e pediram que Aquis o mandasse voltar. Davi não gostou nada da história de ter de voltar e ainda tentou arrazoar com Aquis, mas prevaleceu a vontade dos príncipes dos filisteus e Davi teve mesmo de recuar. Enquanto os filisteus temiam Davi e ainda nem sabiam o que fazer com ele, Saul estava apavorado e sentindo que sua morte estava muito próxima. O terror da vida dele, os filisteus, estava vindo contra ele e pouco tempo lhe restava. É interessante observar o contraste entre Saul e Davi no tocante aos filisteus. Davi era tão ousado, tão atrevido com eles, que até de amigo se fazia com eles, e vivia no meio deles fazendo amizade, enganando aquele povo. No entanto, Saul era tão covarde, tão medroso, que devia ter constantes pesadelos noturnos com monstros filisteus vindo sobre ele e a sua casa. Os filisteus tinham reunido todas as suas forças em Afec, lugar situado a cerca de 45 quilômetros ao norte de Gate e Asdod. Era o lugar onde os filisteus reuniam suas forças antes de continuar em marcha conjunta. Já Jezreel era um local situado ao norte de Gilboa, a poucos quilômetros ao sul de Sunem,
e cerca de 60 quilômetros a nordeste de Afec. A própria presença de Israel em Jezreel, já na época das tropas filisteias em Afec, sugeria que o primeiro passo para o conflito que iria levar à morte de Saul tenha sido dado por ele mesmo. Não tendo jeito de continuar ali, Davi foi forçado a voltar para a terra dos filisteus. E estes se deslocaram para a batalha em Jezreel, para irem enfrentarem Saul, Jonatas e todos os filhos de Israel. Algo terrível estava para acontecer também com Davi. Veremos isso nos próximos capítulos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 30, que é o penúltimo capítulo do primeiro livro de Samuel. Veremos Davi se fortalecendo no Senhor e derrotando os amalequitas. Então, por hoje é só esse o capítulo 29. Todos os dias um vídeo que nós estamos produzindo da Palavra de Deus e assim continuaremos até concluirmos toda a Escritura. Então você curte aí nosso vídeo, dê um joinha, faça um comentário, inscreva-se em nosso canal. E conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Em breve, grandes novidades. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.